Faça, queridos, a sua parte, mas confie em Deus. O nosso devocional de hoje se encontra em Salmos, capítulo 127 e o verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ei, nós podemos trabalhar, queridos, incessantemente para garantir uma vida estável. Podemos nos esforçar ao máximo para evitar que qualquer tipo de perigo chegue até nós. Podemos usar todos os nossos recursos para buscar uma vida feliz, queridos. Podemos e devemos nos esforçar do ponto de vista humano. Mas até onde o nosso esforço demasiado, ele adianta. Deus nunca, queridos, mandou que fôssemos pessoas acomodadas. Não, pelo contrário. Nos capacitou para que fôssemos pessoas que realizam e conquistam coisas grandes, maravilhosas. Mas Ele sempre deixou claro que também a nossa garantia do sucesso da nossa vida está somente nele. Quantos famosos e milionários, queridos, são sequestrados e se veem acuados? Quantas e quantas pessoas com tantos bens falecem de uma doença incurável? Quantas e quantas pessoas empregam seus recursos, queridos, na segurança máxima de suas casas e bens materiais, e ainda assim são surpreendidas pela maldade humana? Aquilo, queridos, que acontece na nossa vida não está no nosso controle, mas sim, queridos, no controle de Deus, o Todo-Poderoso. É o Senhor quem edifica a casa, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem nos faz avançar. Se a nossa vida, queridos, estiver nas mãos de Deus, tudo irá bem. Mesmo que passamos, queridos, por provas, mas se não estiver, todo o esforço pode ir por água abaixo de uma hora para outra. Não perca, queridos, a sua paz fazendo coisas além do seu limite para prosperar ou se proteger. Não alimente exageros. Trabalhe, queridos, dando o seu melhor, mas com equilíbrio. Seja cauteloso. Use a sua inteligência e sabedoria para evitar armadilhas do inimigo. E acima de tudo, queridos, confie em Deus. Porque somente Ele é o seu socorro, é a sua segurança, é a sua garantia, queridos, de um futuro maravilhoso. Entenda uma coisa: se o Senhor não edificar a casa, queridos, então o trabalho, queridos, será todo em vão. Amém, queridos? Agora ore comigo e diga: Senhor, eu creio que a tua mão sobre mim é mais do que o suficiente para garantir a minha tranquilidade em todas as áreas da minha vida. Eu me esforçarei, Senhor, sim, mas não perderei a minha paz, pois a força do meu braço não é determinante para mudar as situações, os problemas, Senhor. Não, mas sim o teu poder. É em nome do Senhor Jesus e Salvador da minha vida que eu lhe peço a vitória. Amém? Então fique, queridos, com essa palavra em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Faça a sua parte e confie em Deus. O Salmo 55 e o versículo 22 nos diz assim: lança a tua ansiedade sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Todo o cristão, queridos, sabe que quando o coração começa a ficar muito ansioso, é hora de buscar a Deus em oração.
não é mesmo? A Bíblia, ela nos aconselha a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Porque Ele, queridos, tem cuidado de nós. Mas às vezes não encontramos paz que esperávamos, mesmo depois de termos orado. E por que será, queridos? Será que Deus, Ele não está nos ouvindo? Será, queridos, que a oração, ela não está funcionando? Eu tenho a certeza, queridos, de que Deus, Ele sempre nos ouve. E a nossa oração, ela sempre funciona. Mas às vezes, o que está de errado, queridos, é o nosso coração. Sim, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como deveríamos. Mas graças a Deus, queridos, podemos aprender a orar e assim encontrar paz e descanso na presença do Senhor. Agora, a primeira atitude que devemos tomar é confessar o pecado da ansiedade. Não importa qual seja o motivo, queridos, toda ansiedade é uma falta de fé no cuidado e na fidelidade do Senhor. Então, antes, queridos, de você pedir que Deus, Ele te atenda, confesse o seu pecado. Sabe, o rei Davi, ele sentia muita paz quando ele era sincero ao Senhor, quando ele confessava as suas falhas. Veja, queridos, o que ele disse. Como é feliz aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto mantive escondido os meus pecados, o meu corpo se definhava de tanto gemer, pois de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então eu reconheci diante do Senhor o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Em segundo lugar, queridos, quando estamos ansiosos, a nossa oração, ela se torna praticamente uma reclamação. Ao invés de nós derramarmos diante de Deus, queridos. A reclamação é quando ficamos lembrando ao Senhor dos problemas que temos. Já o derramar é quando confessamos, queridos, a nossa dependência de Cristo. Por isso, depois de você reconhecer suas falhas, suas culpas, diga ao Senhor o quanto você precisa dele. Não só para resolver os seus problemas, mas para cuidar de você em todos, queridos, o detalhe da sua vida. Agradeça e engrandeça ao Senhor. Engrandecer significa tornar grande. E quando, queridos, engrandecemos a Deus, fazemos com que Ele fique grande aos nossos próprios olhos. À medida que Ele cresce, queridos, em nossa vida, nossos problemas, eles diminuem. E para engrandecê-lo hoje, como Maria que disse, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Podemos sim, queridos, louvar e agradecer a Deus por sua fidelidade, porque Ele nos ouve sim. Agradecer a Deus pelo seu cuidado em cada detalhe de nossas vidas, porque Ele cuida de nós. E pela certeza, queridos, de que Ele sempre está ao nosso lado, mesmo nos momentos de ansiedade. Então, quando você estiver ansioso, lembre-se de confessar o seu pecado de ansiedade, derramar-se diante de Deus em total dependência dele e engrandecer o Senhor em suas palavras,
e pensamentos. Assim, queridos, você encontrará paz e descanso em sua presença, sabendo que Ele cuida de você e que Ele sempre ouve suas orações. Então, queridos, as suas orações, elas funcionam. Sim, queridos. Confesse o seu pecado, esse pecado de ansiedade, queridos. Deus, Ele cuida de você em todo o tempo. Eu quero que você guarde essas palavras em seu coração, queridos. E que Deus, Ele possa vir derramar bênçãos sobre bênçãos em sua vida. Que Deus o abençoe. Fique com essa palavra em seu coração. Aleluia.